Olá, caros viajantes, eu sou a Pai e esse é o portal Pan-Noir. Já conhecemos a Florentia, como ela foi parar naquele mundo, a família que ela agora está fazendo parte e como sua segunda vida teve um triste final. Mas, por algum motivo, ela regressou ao passado, ganhando uma nova oportunidade para mudar os erros cometidos e tomar medidas nunca tomadas. Encerramos a viagem com ela à procura do jovem escultor para realizar a missão dada por Cleveland. Novamente, deixo explicado que o roteiro é baseado muito na novel, mas eu uso o webtoon tanto para ilustrar como para apontar as diferenças entre um e outro. Então não estranhe se não estiver da maneira que acontece na webtoon. Eu estou trazendo mais informações para quem, assim como eu, às vezes tem preguiça de ler a novel. Não esqueça também de inscrever-se caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber novas aberturas de portais e deixe seu like de motivação. Conto com vocês. Preparados? Nosso portal abrirá em... Florentia sabia que o jovem escultor agora era apenas um adolescente e morava em uma pequena vila em frente à mansão. Mas antes de procurá-lo, ela volta para o quarto onde residia com o pai e o encontra imerso em desenhos e livros. Ela se aproxima e vê que ele desenhava algo, mas ao notar sua presença, ele guarda o caderno e dá atenção total à filha. Na novel, Florentia não vê desenhando o vestido naquele momento, mas na webtoon isso chega a mudar. Ela pede para o pai que desenhe um retrato da avó Natalie. Mesmo intrigado com o pedido, ele desenha um lindo retrato com as memórias que ele tinha da mãe enquanto viva. Tia fica encantada. Ele termina o desenho e entrega a ela. Era lindo e mostrava o tamanho do talento de Galahad artisticamente. Ela pede autorização a ele para sair, e antes de dar tempo para que ele respondesse, ela já sai correndo, pois sua intenção era encontrar o escultor o mais rápido possível, contando com suas memórias sobre sua aparência e o nome do rapaz. Na novel, Tia não vai sozinha ao encontro dele. Ela se encontra com os gêmeos, que depois de pegá-la fazendo o famigerado o que não mata engorda, com doce que havia deixado cair no chão, acaba acompanhando ela em sua busca. E é eles que quase caem dentro do poço com tanta imperatividade, sendo salvos pelo escultor. Porém, na webtoon, Tia está sozinha e ela cai e se machuca ao tentar limpar a mão ferida. Ela vai até o poço em busca de um balde para lavar a mão e é salva de cair pelo escultor. Ela recorda como Alfeu, Jin ou Jenny, fica aqui questionamento porque as scans chamam de uma forma ou de outra. Quando ele ganhou o prêmio por ter feito uma escultura com o brasão da família Lombardi, talhado em madeira, foi considerado um trabalho incrível, principalmente pelos detalhes nas raízes desenhadas no material. E foi essa obra que tornou o artista famoso por todo o mundo. Depois das apresentações, Florentia pede para o rapaz que faça uma escultura detalhada em madeira do desenho que ela tinha em mãos. De primeira, o menino não se sente tão capaz para realizar a tarefa, mas Florentia o convence do contrário, dizendo que já havia visto alguma das obras dele. Na novel, ela cita que viu os brinquedos feitos com madeira que ele criava para as crianças filhas dos empregados da mansão como exemplo. O garoto, emocionado, se sente mais confiante em realizar seu pedido, e Florentia explica que ele seria remunerado pelo serviço, além de combinar sobre a madeira que ele usaria, que era a tora dada por Cleveland. A vida segue e o pai de Tia termina mais um de seus livros. Ele tinha o costume de escrever livros que nunca seriam publicados, e eles enchiam as prateleiras do quarto deles. Ela senta em seu colo para examinar o conteúdo e se emociona ao ver que era quase um catálogo de roupas que ele desenhou para ela, sendo uma delas o vestido para seu debut social, que aconteceria quando ela completasse 11 anos. Tia se emociona demais, pois ele veio a falecer quando ela completou essa idade, então ele nunca teve a chance de testemunhar esse acontecimento, até porque, depois da morte dele, ela praticamente se tornou invisível para a família e teve que abdicar de muita coisa para sobreviver dentro da mansão. Ela não queria que esse futuro se repetisse. Em
Em meio à emoção, sons de galope são ouvidos do lado de fora. Tia corre pela janela para ver quem eram as visitas e vê a carruagem com a bandeira da família Durack. E recorda que quando aconteceu essa visita em sua vida passada foi por conta de uma negociação realizada entre os Durack, que era uma ramificação da família Janus, e seu tio Vies. É claro que esse negócio deu muito errado, resultando em significativa perda financeira para os lombardis. Para evitar essa negociação, tia consegue persuadir o pai a desfrutar de um piquenique no jardim, com o objetivo de se aproximar do local onde a negociação estava acontecendo. E ela queria não somente evitar que Viese realizasse um negócio, mas fazer com que o avô notasse os conhecimentos do pai com testes. Era uma oportunidade única para Galahad, que não sabia dos planos ocultos da filha. Viese se irrita muito ao ver a presença de Cleveland na demonstração dos produtos. O jovem comerciante e professor tinha sido chamado pelo próprio patriarca para acompanhar as negociações. O medo de Viese era que esse pudesse apontar defeitos e arruinar seus planos. Quando perguntado sobre o material, tanto os sócios de Viese quanto o próprio Viese não pareciam entender muito sobre ele. Deram informações rasas, só sabiam o nome do tecido e que era um material usado em roupas na parte leste do Império. Cleveland nota que nenhum deles havia feito uma pesquisa a fundo sobre o produto, e isso o deixa preocupado. Nesse momento, chega a tia, de surpresa, pendurando-se na carroça. Após chamar a atenção de todos ali, ela corre para o avô, que questiona sua presença ali sozinha. Ela então explica que estava em um piquenique com o pai, mas ao avistar o avô, correu para falar com ele. Sem perder tempo, ela demonstra interesse nos rolos de tecidos na carroça, indagando a Hulak sobre eles. O mais velho explica que era Corroy, um tecido feito de grama, um material novo que ele estava considerando a possibilidade de vendê-lo em sua cidade. Aproveitando a deixa, tia comenta que seu pai entendia muito sobre tecidos. Quando o pobre Galahad alcança a menina, quase sem fôlego, tia chama a atenção dele para o que o avô estava tentando vender. Porém, Galahad estava constrangido por achar que a filha estava ali atrapalhando os adultos e inicialmente não dá importância ao que ela disse, tentando levá-la dali. No entanto, a pequena insiste em chamar sua atenção, dando atenção novamente ao tecido mencionado, dizendo seu nome e do que ele era feito. Ela consegue capturar a atenção dele, que se volta para a carroça com brilho nos olhos, expressando que era a primeira vez que via um tecido que ele só havia ouvido falar. Infelizmente, a empolgação dura pouco, e ele tenta novamente sair dali com a filha, para desespero de tia, que não sabia mais o que fazer para manter o pai ali e demonstrar seus conhecimentos. Por sorte, Hulak acha interessante que Galahad conhecesse o tecido e pede para que ele fique e conte mais sobre o que ele sabia. Galahad então demonstra amplo conhecimento sobre o tecido de grama, citando a sua origem, o tempo de existência no mercado e até o método de produção. Ele ressalta um fato crucial: o tecido era usado pelos plebeus devido à aspereza do material, e por esse motivo tinha um valor comercial muito baixo. Além disso, ele alerta que o tecido era vulnerável à umidade, mofando facilmente durante as estações frias. Ao abrir um dos rolos de tecido, ele mostra que já havia foco de mofo no material. O sócio de Viese fica desesperado, percebendo que havia sido enganado por quem vendeu o tecido para ele, que segundo o próprio, era um amigo próximo. E agora ele tinha um grande estoque desse material problemático. Porém, Galahad tenta mostrar que nem tudo estava perdido, oferecendo uma solução que poderia contornar a situação. Ele propõe a adição de algodão à composição do tecido, o que suavizaria a aspereza, tornando mais liso e tingindo poderia facilmente ser comercializado para a nobreza, além de fornecer valiosas dicas de conservação. Cleveland, de forma que teria que gastar com artesãos qualificados para a produção. Todos ficam impressionados com os conhecimentos de Galahad com testes e como ele raciocinou rápido para encontrar uma alternativa viável onde não houvesse muitas perdas. Tanto chamou a atenção que Hulak decide dar seguimentos com a negociação, porém com condição de que Galahad assuma a responsabilidade no lugar de Viese. Até o sócio de Viese gostou da ideia.
O irmão mais velho ficou indignado, pois foi ele quem trouxe o sócio e fez a proposta ao pai. Mas, uma vez que Hulk decidia algo, não havia mais o que fazer. Era aceitar ou aceitar. Galahad fica desesperado, querendo fugir dessa responsabilidade, mas Hulk o impede de recusar a oferta. E Tia o incentiva, dando apoio total para que ele seguisse em frente. Hulk ainda pede para que Cleaver auxilie nos assuntos financeiros, e esse sente-se muito mais confortável em trabalhar com Galahad, que demonstrou competência, ao invés de viés, que não era nem preciso ser dito nada. Semanas passam e Galahad se vê muito ocupado com os negócios dos tecidos. Tia aproveita o tempo livre para conferir com Alfeu a conclusão da peça solicitada por ela, uma linda escultura de madeira do rosto da sua avó Natalie. E o resultado estava espetacular. Depois de instruir alguém a deixar a escultura no escritório do avô, Tia corre para a mansão para conduzi-lo até lá. Quando Hulk entra no escritório e depara-se com o busto de sua falecida esposa, é tomado por uma enxurrada de emoções. A escultura era bela e incrivelmente fiel à imagem de sua esposa quando mais jovem. Tia revela que conheceu um jovem escultor e fez esse pedido a ele, utilizando um desenho do rosto da avó feita pelo pai Galahad. Hulk fica surpreendido com mais um talento desconhecido do seu filho caçula. Considera o presente algo inestimável e pergunta à neta o que ela desejava em troca. Embora quisesse ganhar pontos com Cleaver, Tia estava emocionada com a reação do avô e decide não pedir nada em retorno. Afinal, sua ação já havia rendido frutos com o patriarca, que era sua intenção desde o princípio. No entanto, Hulk insiste que deveria retornar o favor. Ela então solicita que ele patrocine o pequeno escultor e explica que o jovem trabalhava como carpinteiro para ajudar a sustentar a família, reservando seu dom para esculpir como hobby. Com o apoio dos lombardis, ele poderia se dedicar inteiramente à escultura sem a preocupação da família passar por necessidades. Hulk fica extremamente feliz por sua neta ter um bom olhar para talentos e saber em quem investir. Chega o dia da entrega dos resultados do trabalho. Cleaver começa a aula descartando novamente Velazak, porque esse nem quis participar da missão, e dá sequência com a irmã dele, Lahane. Mesmo tímida, ela relata ter transformado a tora que recebeu em carvão e vendido para a ferraria, que informou precisar muito de carvão. No entanto, ela precisou retirar uma porção do valor da venda para pagar os empregados que transportaram a tora e apresenta para o professor o montante do lucro que havia sobrado. Florentia surpreende-se com a honestidade e inteligência de Lahane, percebendo que ela poderia ser uma pessoa valiosa para manter-se por perto em seu futuro, pois, diferente do pai e do irmão, ela era honesta e humilde e poderia ser uma boa integrante à sua equipe. Os gêmeos também cumpriram a missão, vendendo a tora como lenha para os empregados que precisavam. Tia era próxima a compartilhar seus feitos com Cleaver, que estava muito curioso em como ela aplicou seus conhecimentos. Tia conta que transformou a tora em uma escultura, presenteando um avô que a recompensou com o broche que ela usava, que era simplesmente uma enorme esmeralda. Obviamente, uma tora simples de madeira não valeria tanto, mas ela conseguiu a proeza de lucrar uma joia caríssima no lugar da madeira. Todos ficaram abismados com o talento de Tia, e nem era preciso ser anunciado por Cleaver quem havia vencido a prova. Era claro para todos, tão claro que Velazak não gostou nem um pouco de ver o sorriso e o olhar de satisfação da prima em ter vencido a prova e ao mesmo tempo ter ganhado pontos com o avô. Ela deixou claro para ele que seria a sua maior rival, e ele comeria o pão que o diabo amassou na mão dela, assim como ele fez com ela no passado. Como era a tradição, os descendentes de Hulk se reuniram mais uma vez em seu escritório para mais uma reunião. Galahad chega atrasado devido aos trâmites da produção dos tecidos de grama, que originalmente pertencia a Viese. Para sua sorte, Hulk também estava atrasado, resultando somente na presença dos filhos no local. Laurel, que era seu irmão do meio, provocou Galahad sobre a aquisição do negócio de Viese, gerando a fúria do irmão mais velho, que interpretou como uma zombaria de sua situação. Galahad tenta medrosamente se desculpar, explicando que nunca foi a sua intenção assumir o negócio que era do irmão.
Mas Viese começa a repreendê-lo, como se o irmão caçula tivesse culpa de ser bem mais informado e inteligente que ele. A discussão foi encerrada por Shananeth, a filha mais velha entre os descendentes de Hulak. Vamos mais uma observação. Na novel o nome é Shananeth, porém percebi que na webtoon é chamado de Shanette. Eu vou continuar chamando de Shananeth porque me acostumei, então se acostumem também, tá? É estranho o nome, mas fazer o quê? É o nome da mulher. Ela seria a mais apta a ser a sucessora da família se ela não tivesse optado por casar com um nobre de outra região que era notavelmente ambicioso, segundo a visão do velho patriarca. Shananeth, por sua posição de irmã mais velha, detinha o poder semelhante ao do pai, conseguindo silenciar imediatamente todos os irmãos com um simples comando. Viese deixa a sala seguido por Lauro, afirmando que voltaria quando o pai estivesse presente. A sós com Galahad, Shananeth não hesitou em esclarecer que não interferiu para salvar sua pele e o aconselhou a parar de ser passivo diante das situações. Ela destacou a inteligência de Florentia e como ela estava chamando a atenção da casa e alertou o irmão mais novo sobre a disputa de poder existente. Se Galahad tinha a intenção de proteger a filha dessa guerra interna, era preciso construir poder para si. Essas palavras deixaram Galahad muito pensativo. Depois de persuadir os gêmeos a brincarem de esconde-esconde, Tia aproveita o silêncio no jardim para descansar, enquanto eles se escondiam. Observando de longe, ela nota a entrada de um garoto bem vestido no jardim da mansão, geralmente restrito à família Lombardi. Suspeitando que fosse uma visita perdida na vasta propriedade, ela considera informá-lo, mas sua atitude muda ao vê-lo demonstrar irritação, jogando o chapéu que usava no chão. Decidindo não se envolver, ela se prepara para se afastar. No entanto, o garoto percebe a sua presença e, de maneira rude, a chama para pegar o chapéu do chão e guiá-lo pela mansão. Não percebendo imediatamente quem ele era, Tia não gosta da forma como ele fala com ela e se recusa a seguir suas ordens, deixando-o ainda mais irritado. Nesse interim, vemos que o sócio de Viese conta para a Imperatriz que Galahad havia assumido o posto de Viese nas negociações, demonstrando-se muito mais eficiente que o antecessor. Apesar de suas discordâncias com os Lombardis e o desejo de elevar a sua família Andinas a uma posição de destaque após a família imperial, ela reconhece a importância de contar com o apoio dos Lombardis para ajudar seu filho Astana a tornar-se o príncipe herdeiro, já que a existência do segundo príncipe prejudicava seu filho de ocupar diretamente esse cargo. A Imperatriz, inicialmente pensando que Viese, por ser ignorante, seria facilmente manipulado, agora estava de olho no terceiro filho de Hulak. Astana estava visitando a casa dos Lombardis pela primeira vez, a convite de Velazak, e a Imperatriz via isso como uma oportunidade para que ele estabelecesse laços com a filha de Galahad, possivelmente tornando-a sua futura esposa. Mal sabe ela que esse encontro já era um fracasso. Após perceber que as características do garoto eram típicas de uma família em especial, Tia deduz que ele era o primeiro príncipe, Astana. Sua suspeita é confirmada com a chegada das babás que o procuravam. Notando que a garota havia percebido sua verdadeira identidade, Astana continua com as ameaças e ordena que ela se ajoelhe perante ele e peça perdão. Consciente de que os Lombardis têm poder equivalente à família imperial, Tia permanece firme e se recusa novamente a fazer o que ele pede, instruindo-o a ele mesmo pegar o chapéu que ele havia jogado no chão. Na novel, Tia demonstra uma atitude até mais ousada, pensando em até pegar o chapéu, mas diante das palavras desagradáveis de Astana, ela pega o chapéu e joga ainda mais longe, além de mostrar a língua e sair correndo. Mas no Monra, ela simplesmente se recusa e sai andando. A babá principal de Astana se aproxima e leva uma bofetada do príncipe. Ele ordena que ela chame os cavaleiros imperiais que aguardavam do lado de fora da mansão. Apesar da babá tentar alertá-lo sobre o acordo entre os Lombardis e a família imperial, proíbe a entrada dos cavaleiros na mansão, o príncipe insiste que ela obedeça às suas ordens. Tia consegue facilmente encontrar onde os gêmeos estavam escondidos, e para mantê-los longe de Astana,
ela chama para brincarem no prédio principal, onde ficavam as residências dos descendentes diretos e o escritório do seu avô. Contudo, eles percebem uma movimentação estranha à distância entre os corredores da mansão. Cavaleiros ocultando o brasão da casa que representavam e portando espadas na cintura pareciam procurar alguém, olhando por baixo dos móveis. Assustada, tia percebe que o príncipe era mais imprudente do que ela imaginava, pois enviou cavaleiros imperiais atrás dela dentro da mansão, desrespeitando o acordo secular entre as famílias. Com receio do que os cavaleiros poderiam fazer, não apenas a ela, mas principalmente aos gêmeos que não entendiam a situação, tia tenta fugir, assim que percebe que um dos guardas havia notado sua presença. Ela instrui os gêmeos a correrem com ela para o escritório do avô. No entanto, ao chegar no corredor que dava acesso ao escritório, ela encontra Astana e suas babás aguardando. Esse com um sorriso triunfante no rosto, acreditando que ela estava aterrorizada após sua demonstração de poder. Tia não temia tanto por sua segurança, mas sim pela dos gêmeos, que estavam assustados e não compreendiam a situação. Os cavaleiros, armados com espadas, já haviam desobedecido o acordo imperial, e ela temia pelo que poderiam fazer a mando do príncipe. Astana ordena que Tia se ajoelhe novamente e suplique pela vida. Os gêmeos se colocam à frente para protegê-la, e Astana instrui os cavaleiros a retirar os meninos de sua frente. No entanto, os homens hesitam em tocar em um obardi e ficam paralisados, debatendo entre si se deveriam ou não obedecer. Tia vai para a frente dos gêmeos com receio das ações deles e ordena que eles não toquem nos garotos. A situação parecia desfavorável para a tia, mas logo isso muda quando ela avista o avô e a tia vindo na mesma direção com um grupo. Para chamar a atenção deles sobre o que estava acontecendo, ela começa a chorar alto. Astana fica confuso diante do choro repentino. Quando escuta a voz da neta, Hulak grita seu nome de longe, mas é Shananet que encaminha em direção às crianças, seguida pelo pai que para em frente a Astana. Com o olhar cheio de fúria ao ver os cavaleiros diante das crianças, Shananet ordena que eles saiam de sua frente. Os guardas abaixam a cabeça e se afastam. Os gêmeos chamam pela mãe chorando, que os abraça. Eles contam tudo o que eles entenderam da situação. Astana mandou os guardas atrás deles, queria que Tia se ajoelhasse pedindo pela vida, e foi Tia que impediu os guardas de fazerem algo contra eles ao se colocar na sua frente. Shananet escuta aquilo com raiva. Ela agradece a sobrinha por sua atitude corajosa e pergunta se ela estava bem, e virando-se para o príncipe, demonstra sua reprovação pela conduta dele dentro da mansão Lombardi. Astana tenta se defender, dizendo que Florentia estava tentando se fazer de vítima. Mas Hulak o interrompe, perguntando se ele não tinha conhecimento do tratado entre as famílias. Astana admite ter conhecimento sobre o assunto, mas ao mesmo tempo insulta o acordo, acreditando que a família imperial deveria ter sua escolta em qualquer lugar. Hulak argumenta sobre a origem do acordo, chegando a citar o nome pessoal do imperador, pai de Astana, algo que ninguém poderia fazer se não fosse o próprio Hulak, mostrando que até o atual imperador obedecia às regras. Hulak chama a atenção também dos empregados do príncipe sobre o tipo de educação que ele estava recebendo, pois eles sabiam das regras e mesmo assim obedeceram a uma ordem de uma criança. Os empregados pedem desculpas de cabeça baixa e Astana se sente humilhado por parecer incompetente diante de todos. Hulak decide não levar isso adiante, considerando a atitude de Astana uma ação ignorante. O príncipe insiste que o erro era de Tia por não ter obedecido a sua ordem de pegar o chapéu. A babá se aproxima dele para impedir que ele continue a provocar os lombardis, pedindo para que ele tome cuidado com o que ele dizia. Afinal de contas, a visita deles ali era em busca de apoio dos lombardis para seu cargo de príncipe herdeiro. Furioso por ser repreendido pela babá, Astana bate novamente em seu rosto e decide ir embora, prometendo não voltar à mansão da família. Na webtoon pegaram leve com a pobre babá, que já havia apanhado uma vez, então a Astana não bate nela uma segunda. Vies e Velazak, que estava aguardando a visita do príncipe, o vê ir embora furioso sem entender o que aconteceu. Eles tentam saber o motivo do príncipe estar indo embora, mas são ignorados por todos.
Hulak direciona sua atenção para a neta, elogiando sua postura. Lombardis não abaixava a cabeça para ninguém. Tia pensou que seria repreendida pela confusão, mas tanto o avô quanto a tia a elogiaram. Esgotada pelo estresse do dia, Florentia não conseguia se manter mais de pé. O nervosismo dentro de um corpinho infantil agia muito mais rapidamente, e a mando de Shananete, um guarda dos Lombardis, carrega ela e a escolta até seu quarto junto com sua tia Shananete. Ela acaba pegando no sono no meio do caminho. Galahad chega cansado em seu quarto, louco para ver o rostinho de sua filha novamente, mas encontra a sua irmã sentada o aguardando. Ele sabia que aquela visita não era normal. Alguma coisa deveria ter acontecido. E Shananete explica para ele o que rolou mais cedo. Esperando um ataque de raiva, Shananete se surpreende ao ver o irmão caçula somente demonstrar preocupação. E percebendo que ele já estava cogitando a largar o emprego e voltar a ficar com a filha, ela dá alguns conselhos a ele. Primeiro, ela alerta que Hulak não viveria para sempre gozando de uma boa saúde, e que ele sabia muito bem da ambição e egoísmo de Viés atrás do poder. É necessário Galahad buscar também suas forças para, quando isso acontecesse, proteger o futuro de sua filha. Para aliviar a tensão, ela pede que ele envie tia para ela todas as vezes que precisasse ficar fora de casa. Assim a menina não ficava sozinha. Após o incidente da mansão Lombardi e retornar ao Palácio Imperial, Astana relata tudo à sua mãe. Surpreendentemente, em vez de reprovar suas ações, a mãe conforta o filho e promete que qualquer humilhação que ele tenha sofrido seria vingada no futuro. Ela aconselha Astana a nunca esquecer esse sentimento de fracasso. No entanto, devido às intricadas questões políticas em jogo, ela sugere que Astana envie um presente de desculpas à casa Lombardi. A verdadeira vingança viria quando Astana se tornasse imperador e conseguisse enfraquecer o poder dos Lombardis. Florentia se mete em cada um, hein? Mas eu amo como ela consegue dar a volta por cima dos problemas. Também com essa carinha fofa, só a Imperatriz para ser tão desalmada e não ceder a fofura. Se vocês quiserem que eu dê continuação a essa história, deixe nos comentários um belo eu quero e eu continuo. Nosso portal vai fechando aqui. Nos vemos na próxima. Não esqueça do like. Bye bye!